Uma série original. God is. Quem é Deus? Deus é underline. Em que palavra você pensou imediatamente? Talvez você conheça a Deus como seu Pai amoroso. Talvez você tenha experimentado Deus como seu curador ou provedor. Ou talvez você pense em Deus como distante, raivoso ou crítico. Não importa a sua resposta, sua visão de Deus tem um peso incrível em sua vida. De fato, o renomado pastor e autor A.W. Tozer escreveu: "O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa que mais importa a nosso respeito. Nossa visão de Deus influencia a maneira como olhamos para nós mesmos, para os outros e para o mundo ao nosso redor. É por isso que é incrivelmente importante construir o fundamento de quem Deus é baseado na verdade imutável de Sua palavra, não no estado temporário de nossos sentimentos." Talvez você tenha experimentado tristeza, perda ou decepção que o deixou com raiva ou magoado com Deus. Talvez você tenha conhecido outros cristãos que fizeram você se sentir julgado e condenado, então você acha que Deus é assim também. Talvez você tenha tentado orar ou se conectar com Deus, mas não sente nada, então pensa que Ele está distante, é frio ou indiferente. Essas experiências e emoções são válidas, mas não são representações precisas do caráter de Deus. Na verdade, distorcer nossa visão de Deus tem sido uma das táticas do inimigo desde o início. No perfeito jardim do Éden, Deus andou com Adão e Eva, dando apenas um limite a eles. Não comam do fruto da árvore do conhecimento. Mas o inimigo atacou, perguntando a Eva se Deus realmente havia dito que ela não podia comer e então a convenceu de que Deus estava retendo algo que ela realmente precisava. Como resultado, ela comeu o fruto e o pecado entrou no mundo, rompendo nosso relacionamento com Deus. No entanto, apesar de tudo isso, o caráter de Deus nunca mudou. Ele amorosamente vestiu Adão e Eva, o que prenunciou seu maior ato de amor sacrificial: enviar seu Filho perfeito, Jesus, para viver uma vida sem pecado e morrer em nosso lugar para restaurar nosso relacionamento com Ele. Às vezes é tentador pensar que o Deus do Antigo Testamento é apenas julgador e que é somente no Novo Testamento que vemos misericórdia por meio de Jesus. Mas, na verdade, Deus sempre esteve no negócio de buscar pessoas pecadoras com sua bondade antes mesmo de nós o buscarmos. Ele sempre foi fiel em cumprir suas promessas. E ele sempre foi justo e misericordioso, santo e amoroso, soberano e imutável. O caráter de Deus é muito profundo, rico e grandioso para ser descrito completamente, mas vemos indícios dele por toda a Bíblia. Então, ao pensar em Deus, pense em como você está formando sua visão sobre ele. Ela se baseia na verdade de sua palavra ou na dor de suas experiências passadas? Nos próximos dias, examinaremos alguns atributos sobre Deus nas Escrituras. À medida que os descobrimos, peça a Deus que revele mais de si mesmo a você. Não importa como tenham sido suas experiências com Deus, cristãos ou igreja, saiba disso. O Deus do universo te criou, te ama e está ativamente buscando você. Oré. Deus, eu percebo que minha visão de quem o Senhor é muitas vezes se baseia em informações incompletas. Mostra-me todas as mentiras em que estou acreditando sobre o Senhor e substitua-as pela verdade. Revela mais de si mesmo e do seu caráter para mim hoje. Em nome de Jesus, amém. Desafio. Preencha esta afirmação. Deus é underline. Escreva quantas palavras você conseguir pensar e, em seguida, encontre versículos bíblicos para apoiá-las. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher:
É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar, para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecesse às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus,
é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por assistir. Amanhã tem mais, a partir das 19 horas.